Nós estamos de volta aí com os nossos vídeos. Você pode estar mandando aí suas perguntas pra gente aqui no nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com, e a gente vai estar aí tirando suas dúvidas, algo que pode estar acontecendo aí na tua igreja. A gente vai estar, de acordo com a palavra de Deus, mostrando para você onde está escrito. Então, algo que está acontecendo, gente, a gente vai até já adiantar hoje é, né, como vocês viram postado, julgar. Quando a gente começa a falar da palavra de Deus, ou falar exatamente o que está acontecendo para as pessoas começam a dizer o que? Ah, você está me julgando, né? Você está me julgando, você está me julgando, você está me julgando, você está me julgando. Então, assim, as pessoas hoje não querem que o caminho dela seja mostrado para ela, né? Que os olhos dela sejam abertos, não querem mais. Então, Satanás, pela astúcia de Satanás, ele começa o que? Usar as pessoas o que? Para parar o pregador, aquele que fala de Deus, aquele que traz a palavra de Deus, a boa semente. E então, o que acontece? A palavra julgar, né? As pessoas de Deus sabem que não podemos julgar as pessoas. Quando as pessoas cometem erros, as pessoas cometem coisas erradas, vivem erradamente, elas não querem que seja chamada as suas atenções. Elas não querem, isso é errado, aquilo é errado. Então, você que pega a palavra, vive da palavra, né? Você que tem aí um ministério, você que tem que cuidar das ovelhas é você falar, olha, assim, 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 e quando a pessoa olhar para você e falar, você está me julgando, né? Porque o diabo cega a pessoa de uma maneira que ela vai não ter um argumento ali para dizer, olha, eu errei, vamos buscar Deus, vamos buscar a misericórdia do Senhor. E ela diz que você está julgando, né? A gente está aqui falando de Deus, mas também quer entender as coisas de Deus. E agora, será que eu estou julgando? Será que eu tô vivendo ali falando para as pessoas e Deus está mostrando, que nem eu já falei aqui, ó. Imagina, Deus chega para Jeremias e fala assim, ó, vai, clama aos ouvidos, né, do povo, e fala para eles a transgressão, né? Não é? Pessoas estão aí no mau caminho, transgredindo os mandamentos, vivendo errado e não querem ouvir. Então a questão, gente, eu pergunto para você que preserva a palavra de Deus, né? Então por que a gente não rasga a Bíblia, né? Por que as pessoas não fazem uma campanha mundial e todo mundo rasga? Porque não querem mais viver. As pessoas não querem mais poder que vem do alto, a palavra de Deus que ilumina os nossos caminhos. Não querem mais, querem viver de qualquer maneira. E se a gente vai falar alguma coisa, você está me julgando. Não é isso? Satanás joga na mente. Então toma cuidado, você que vive aí fugindo da palavra. Se alguém vem falar para você da palavra e você fica fugindo, se a pessoa mostrou na Bíblia que está errado, precisa se consertar, porque senão o próprio Deus vai trazer o julgamento sobre a sua vida. As coisas vão dar errado, porque você está ouvindo a voz do inimigo. Vamos lá. A gente vai dar aqui alguns exemplos. Palavra de Deus, gente. A gente vai falar sobre a palavra, né? Então você pode abrir aí em Evangelho de Marcos, né? A gente vai lendo e vai concluir aí, né, essa palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 6, né? Capítulo 6, versículo 17 e 18. A gente vai analisar. Está escrito assim, ó. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, João Batista, ele disse para Herodes, disse assim, ó, no 18, porque João dizia a Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então veja bem,
João está julgando? Ele está julgando. Não é lícito. Você não pode. Não é certo você possuir a mulher do seu irmão. Então vamos lá, marcar aqui. Tá julgando. Certo? A gente vai aí mostrar para vocês uma coisa, que há pessoas que vivem com as suas vidas voltadas para Deus, tentando aí agradar a Deus e mostrar para as pessoas que o que não pode, o que é errado, né? Porque é isso que diz a palavra. João Batista é homem também. Na palavra de Deus ele é um homem. Vamos lá. Agora a gente vai em Atos dos Apóstolos 5, versículo 1. Esse aqui já é um pouco maior. A gente vai ver a respeito de um casal. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que se encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da sua herdade? Guardando, não ficaria para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em seu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e inspirou. E um grande temor se veio sobre todos os que isto ouviram. E levando os mancebos, cobriram o morto, e transportou-o para fora e o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que és que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aqui a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. Então os mancebos acharam a morte e a sepultaram junto com o marido. Então você vê aqui que o casal, em Atos 5, versículo 1 em diante, que um casal ali reteve uma parte do dinheiro que era deles, e Pedro falou: Por que mentisse? Não era de vocês o dinheiro? E você vê que na hora sobreveio um temor muito grande, que as pessoas morreram ali. E no caso da mulher, falou: Aí está os pés daquele que enterraram seu marido e vão levar você também. E ela morreu. Então você vê aqui que também muitos iriam dizer: Pedro julgou a atitude da mulher e do marido. Foi ou não foi? Vou marcar aqui. Mais um. Agora a gente vai ver em Josué 7, versículo 11 ao 15. A gente está aqui trazendo a palavra de Deus, para a gente ver por que as pessoas ficam fugindo da verdade. Se é a verdade que liberta. É a verdade você sendo humilde e falar assim: Não, eu estou errado mesmo, que é a palavra de Deus, eu estou errado. Vamos lá, versículo 7, versículo 7, do 11 ao 15. Vamos lá. Josué 7. Deus falando: Israel pecou e até transgrediu o meu conceito que eles tinham ordenado, e até tomaram da maldição, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não poderão subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não tirarem a maldição do meio de vocês. Levanta-te, santifica o povo, e diz: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldição há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás, só ficarão de pé, até que tirem a maldição do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis,
segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família chegará ao Senhor e tomar se chegará para suas casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará o homem por homem, e será que aquele que for tomado por maldição será queimado ao fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o conceito do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Então, aqui Deus vai dizendo o seguinte, ele falou assim: Josué, levanta de manhã, toma as tribos, e chega a cada uma casa, chega a cada uma família, chega a cada uma pessoa. Então Deus foi o que? Peneirando, até chegar no indivíduo que errou. Onde estava o erro? Em Josué pela manhã, você pode ler em Josué 7:16, né, que aí ele levanta e ele fala lá no 25: ele disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedra, e os queimaram a fogo e os apedrejaram com pedras. Então você pode ver, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que vive fugindo da palavra, você que vive fugindo dos atos certos, você que vive aí dizendo assim: não vamos ouvir não vamos dar ouvido não queremos ouvir a palavra de Deus. Então o que acontece? Deus, ele é justo. A gente vê 3 situações: Josué, o João Batista e Pedro, João Batista e Josué. Então, as atitudes deles nessas palavras aqui poderia ser como que? Tá julgando. Ele está julgando, estão julgando. Qualquer pessoa de fora vai dizer: olha, Josué julgou aquela família. Qualquer pessoa vai dizer assim: João Batista está julgando, o rapaz largou, o rapaz casou, o rei casou com a mulher do irmão porque ama. Não é isso? E aqui, no caso de Ananias e Safira, pode dizer o que? Pedro, por que Pedro fez isso? Julgou as pessoas. Porque hoje se vive de qualquer maneira. Há muita tecnologia, há muita coisa, né? E o ser humano, ele vai ali se seduzindo por isso. Então hoje só se vai para a igreja. Não importa se o líder da igreja está errado. Não se importa se as pessoas estão erradas. Se a gente vai falar, estamos julgando. Não, mas cabe a Deus julgar. Cabe a Deus julgar. Sim, cabe a Deus julgar no dia do julgamento. Mas nós temos o dever de falar o que é certo e o que é errado. Deus fala na sua palavra para a gente não encobrir. Ai daquele que encobre debaixo das suas vestes o erro. Será que você tem encobrido? Mas por que Deus permite então? Permitiu Josué no Velho Testamento, João Batista e Pedro. O próprio Filho de Deus, ele veio e ele disse o quê? Ele diz assim: raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno? E isso aí, Jesus estava fazendo uma pergunta. Mas para bom entendedor, é uma pergunta com resposta. Porque da maneira que vive, como é que vai escapar da condenação? Mas vai falar: estamos julgando. Estamos julgando. Mas eu vou mostrar para você que não é a gente está julgando, não. Não é Josué que julgou. Não é João Batista que julgou. Não é Pedro que julgou. Não sou eu que estou julgando. Porque às vezes a gente vai falar da palavra, o pessoal fala: você está julgando, você está julgando, você está julgando. É mesmo, você está julgando. Vamos mostrar aqui por quê. Evangelho de João 5, versículo 30. Jesus Cristo explicando, porque o apóstolo diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, olha só. João, Evangelho de João
João Batista estava falando de adultério. Entendeu? A mulher do irmão dele largou ele por largar e foi casar com ele. Falou que estava errado. A gente vai falar disso. Próxima pregação, próxima palavra, a gente vai falar sobre adultério. João Batista falou e o preço dele foi o que? Perder a cabeça, porque ele está falando a verdade. Mas muitos poderiam dizer, ele está julgando. Mas não está dizendo não julgarás, vamos matar ele, vamos matar João Batista. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Evangelho de João, versículo... Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 30. Vamos lá. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então você vê, gente, que eu estou aqui. Há pastores, com certeza, que estão na palavra, seguindo a palavra, que estão aqui. Não é porque a gente podemos alguma coisa de nós, mas buscamos a vontade de quem enviou. Por isso que começa a falar daquilo que é certo, da atitude certa, das coisas que estão erradas, e as pessoas vão achar que você está me julgando. Não. Se eu vivo para Deus, quem está julgando você é Deus. Se você se sente julgado, é Deus que está falando no seu coração para você mudar o seu caminho, para você dar ouvido à palavra de Deus, que isso aí é errado. Então por isso que Jesus falou, eu não julgo. Vamos lá. Palavra de Deus. João 5, 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Ou seja, você acha que eu vou buscar a minha vontade? Você acha que eu ia buscar a minha vontade? Você acha que a minha vontade é estar aqui falando para você que você está errado? Que você tem que se consertar, porque vai ter um arrebatamento. E se não estiver consertado, não sobe. Aí você vai falar, você está me julgando. E se morrer agora no erro, vai para o inferno. Se você se arrepender, não, você vai para Deus. Mas se você morrer no pecado, você vai para onde? Então, tem que haver arrependimento. Então você tem que morrer, né? Arrepender antes. Mas se você morrer no erro, o que vai acontecer? Vai para o inferno. Você segue um líder errado. Ele vai te guiar para onde? Para o erro. Você está fazendo parte ali. Você está junto ali, você está sabendo que é errado. Você vai para onde? É a palavra de Deus. Eu não estou julgando ninguém, não. E se você acha que eu estou julgando, você tem Satanás no corpo. É verdade, é a palavra de Deus. Jesus disse aqui, ó. Eu não julgo. Eu não posso nada por mim mesmo. Eu julgo porque eu ouço. Por isso, o meu juízo é justo. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando Jesus ele declara aqui, ó, eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, ele está dizendo o quê? Que ele vai falar daquilo que está na Bíblia. Assim como eu falo aquilo que está na Bíblia, eu não falo nada de mim. Eu estou falando alguma coisa de mim? Estou falando... A única coisa que fala é o meu nome. Estou falando, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é a palavra. Agora... Aí tá. Ah, mas quem falou foi Jesus. Então por que se Jesus falou, né? Quem Jesus falou aqui foi Jesus. E os apóstolos? João Batista, Josué, Moisés, Jeremias, Ezequiel. Eram levantados para falar da palavra de Deus e ninguém queria saber. Todos aqui morreram, né? Claro que não ia ficar vivo até hoje. Mas vê a morte deles. Todos morreram. Certo? Vamos lá, agora sabe em Gálatas. Gálatas. É verdade, gente. É o seguinte. Você não pode ficar se escondendo, usando a palavra de Deus para se esconder. Né? Gente que usa, está julgando, está se escondendo. Está se escondendo, está se escondendo da verdade. E não adianta se esconder da verdade de Deus usando a palavra de Deus, não. Não adianta, você tem que entender
que os seus caminhos é errado, sua vida é errada, e Deus vai levantar gente para dizer que você está errado. Você tem que mudar. Ah, mas tá julgando, tá me julgando. Vamos lá. Gálatas 2, 19 e 20. Olha o que diz aqui. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé de Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então você vê bem as pessoas que Deus coloca aí para pregar a palavra, para viver a palavra, pregar o reino de Deus e falar das coisas, é porque as pessoas já morreram. Não é mais elas que vivem, mas Deus vive nelas, Cristo vive nelas. Então por isso que Jesus falou, eu não posso nada de mim mesmo. Eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então você pode ver que Jesus se declarou. O juízo dele é justo. Então a gente escuta, analisa, procura na Bíblia e pode chegar e falar, você está errado. Porque Deus não aceita isso. Deus não quer isso. Não adianta você fugir. Você vai dar volta, você vai dar volta e você vai cair aqui. Você vai dar volta e Deus vai te trazer aqui de novo. Porque não há como você ir contra a palavra de Deus. Não há como você ir contra o que está escrito. Você pode tentar tudo, Satanás não tem o poder de quebrar a palavra de Deus. Satanás ele não tem o poder de fazer com que a palavra de Deus ela seja aniquilada. Deus ele não permite. Deus fala, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E agora? Então você tem que acreditar, dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e parar com isso, de fugir. Se uma pessoa falar para você que está errado e te mostrar na palavra de Deus, não queira procurar na palavra de Deus para fugir. Você está fugindo. Você está querendo fugir. Aceita. Seja humilde para reconhecer que você está errado, seus caminhos estão errados, o que você pensa está errado. Para de se esconder. A Bíblia tem que iluminar a sua vida. Vamos lá. Vamos abrir em Jeremias. Será que as pessoas não tinham o que fazer? Será? Será que João Batista não tinha o que fazer se ele não fosse pregar a palavra? Claro que tinha. Será que Jeremias não tinha o que fazer? Para ficar lá pegando a palavra e falando pro povo que estava errado? Você acha que ele ia lá, por livre e espontânea vontade, ficar apanhando? Ouvindo besteira? Você acha que Deus não podia mandar o filho dele, Jesus Cristo, aqui para a terra para reinar, para ter dinheiro, para viver do bom e do melhor? Não tinha. Deus não podia fazer isso? Tinha que mandar ele aqui para apanhar? Ezequiel, será que ele não tinha outra coisa para fazer? Em vez de ficar pregando a palavra e ninguém querer saber? Tinha até a mulher dele que a esposa morreu, Deus permitiu que ela morresse para que o povo ouvisse a palavra. Moisés, será que ele não tinha o que fazer? Ou Moisés estava lá no Egito, né? Estava sendo criado pelos egípcios, podia ter do bom e do melhor para viver no deserto. Será que ele não tinha o que fazer, não? Ah, claro, Deus vai levantar pessoas para falar com você que é membro, para você que é evangelista, para você que é ovelha, para você que é pastor, Deus vai levantar. Se você estiver agindo errado, se você estiver agindo certo, Deus não precisaria levantar ninguém. Não é a questão de julgar, a questão é que tem que se falar. Deus ordena que se fale. E aí, ai de quem não falar. Porque eu posso chegar lá e Deus vai me cobrar. Por que você não falou? Ah, Deus, porque eles estavam dizendo que eu estava julgando, Senhor. Mas eu disse para você não ser igual a eles. Para você não ser rebelde igual a eles. E onde está escrito? Vamos abrir aqui. Primeiro a gente vai mostrar onde está escrito.
Mas primeiro a gente vai aqui em Jeremias. Vamos deixar claro o seguinte. Todo mundo vai passar pelo julgamento. Tem aqueles que vão ser arrebatados antes. Aqueles que já morreram salvos. Então, se eu ou qualquer uma pessoa, você que está ouvindo, assistindo, você ir para o inferno, você vai para o inferno consciente. Você vai sabendo que você rejeitou o conselho de Deus. Porque eu não uso aqui minhas palavras, uso a Bíblia, a palavra de Deus. E se você ir para o inferno, porque você está seguindo um caminho errado, seguindo pessoas que vão para o inferno, que vão te desviar do caminho certo, e você ir para o inferno, não adianta chegar lá para Deus e falar assim: Deus, mas no seu nome nós expulsamos demônios, falamos novas línguas, profetizamos. Deus vai falar: na verdade não vos conheço. Não vos conheço. E aí eu quero ver o que você vai dizer. Ah, Deus, mas eu não sabia que era o caminho certo, era esse. Deus vai falar assim: olha, eu enviei os meus profetas para vocês e vocês os rejeitaram. Eu enviei as pessoas falando da palavra e vocês desligavam o vídeo, falaram que não queriam ouvir, falaram que eles estavam te julgando. E aí, a palavra diz: se a gente se julgar nós mesmos, nós não precisaremos ser julgados. Então você ouvindo a palavra, você tem que se analisar. Será que está certo? É a palavra de Deus. Ah, mas o diabo também usa a palavra de Deus. Ele usa, mas não para abrir olho de ninguém. Entendeu? Então você vai escolher o caminho que você quer. Se você acha que eu estou te julgando, e quando Deus te julgar? E quando Deus te julgar, o que ele vai dizer? Você rejeitou minha palavra. Jesus fala: aquele que me negar, eu negarei também. Vamos lá. Jeremias 2:2. Pior coisa, gente, é a gente quando a gente é abençoado. Ah, o que é isso? Porque aí esquecemos de Deus, não queremos mais saber de ouvir a voz de Deus, e a pessoa já acha que ela já sabe o suficiente, que ela não precisa mais ouvir ninguém pregar, não. Ela não precisa mais ouvir a palavra de Deus, ela não precisa mais ouvir a repreensão do Senhor. Não precisa mais. É tipo um mundão. Faço 18 anos, eu sou dono do meu nariz, faço o que eu quiser. Vai sendo dono do seu nariz. Vamos buscar Deus. Vamos buscar Deus. Deus é que é o Senhor. Ele é Pai. Jeremias 2:2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Deus falando para Jeremias: vai e clama, anuncia a transgressão. Então você pode ler aqui em Jeremias 2. Deus fala várias coisas, é muita coisa. Versículo 13: porque o meu povo fez duas coisas, a mim me deixaram. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Então, tem mais aqui, ó. Lava o teu coração, aqui já no capítulo 4, versículo 14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no seu meio os teus maus pensamentos? Então, você pode ver, quando Deus chamou a Jeremias, ele falou várias coisas. O povo podia dizer: não, vamos ouvir Jeremias. Não, porque Jeremias está julgando a gente. Isso aí é contra Deus. Deus disse que não é para julgar. Mas Deus chamou Jeremias. E se Deus falou através... Você está esperando o quê? Você está esperando que Deus ele desça dos céus e que ele vá falar com você? Face a face? E diga para você: meu filho, meu irmão, esse caminho é errado. Será que você não está vendo que esse caminho está desviando você da salvação? É isso que você está querendo? Então eu posso dizer para você que você vai ficar querendo. Porque Deus já enviou a palavra. Já enviou o seu filho morrer numa cruz. E está enviando pessoas para falar através do Espírito Santo que está errado o caminho. Então se você não quer escutar as pessoas que são enviadas para você, Deus não vai descer aqui para falar com você, não.
Deus não vai aqui aparecer diante dos seus olhos, porque você nem tem como ver, nem eu. Então você tem que saber. Se você quer continuar errando, se você quer continuar errado, você já está sabendo. E se eu falo, e se eu continuo falando, continuo dando a palavra para vocês, é porque Deus quer. Porque a hora que Ele não quiser mais, para tudo por aqui. Ele me arranca fora. Então saiba que é Deus que permite que a palavra chegue até você. Então todos tinham o que fazer. Moisés, Pedro, João Batista. Que tem mais o João Batista, Pedro, Josué e Moisés. Eles tinham que fazer. Jeremias, Ezequiel também. Eu tenho que fazer também. Mas Deus me põe aqui para pregar a palavra, para falar da palavra, para dizer para você, olha os seus caminhos. Será que eu estou errado mesmo? Será que a minha vida é assim mesmo? Será que essa pessoa tem razão mesmo? Será? Vou analisar. Vamos analisar a vida. Analise o homem a si mesmo. Não é isso que Deus fala? Para a gente se analisar. Até mesmo para participar da Santa Ceia, tem que se analisar. Eu não posso chegar para você e dizer que você não vai tomar a ceia. Eu nem posso dizer para você tomar. Ezequiel 3, versículo 16 ao 27. Olha só o que Deus fala. Atalaia de Israel. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. O que é atalaia? Vamos dar uma olhada aqui. Atalaia. Sentinela, vigia. Ponto elevado. Donde se vigia? De sobre aviso, à espreita. Então você vê que o atalaia é isso. É uma pessoa colocada para ver, né, aquilo que vai acontecer e avisar. Ela fica esperta. Vamos lá. Deus colocou como um atalaia. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra. E as anunciarás da minha parte. Então você vê que Deus, ele levanta pessoas para pôr as palavras dele. Não é questão aqui da gente estar julgando, não. Deus é que manda. Então você pode ver que Pedro, João Batista, Josué, Moisés, Ezequiel, Jeremias, Deus usava a boca deles para eles anunciar as palavras de Deus. Se eu falo de Deus, eu estou anunciando quem? Deus. Eu não estou julgando a sua vida, porque Jesus falou que eu não busco a minha vontade. Jesus não falou isso? Eu também não busco. E esses homens aqui que morreram pela palavra de Deus também não estavam buscando, não. Porque senão, se fosse buscar a vontade deles, eles ficariam vivos. Vamos lá. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Eu quero dar uma olhada aqui sobre o ímpio. Ímpio. Quem não tem fé, incrédulo, descrente, herege, ateu. Incrédulo. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Então você vê que Deus, ele deixa claro o seguinte: se ele me colocar como uma pessoa que tá para avisar a palavra de Deus, do caminho reto, e se eu não fizer e a pessoa morrer, ele vai cobrar de mim. Ou seja, a pessoa morre e eu vou ser culpada. Vamos lá. Mas se avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a sua alma. Viu? Por que as pessoas falam um monte, chama de demônio, né, que o cara falou pra mim,
Depois falou que eu bebedor de sangue inocente, o outro falou que eu sou isso. Muitas pessoas falam que eu estou julgando. Então olha só, se eu ver um erro, se Deus me mostrar um erro, se Deus me mostrar um erro e eu não falar, porque eu conheço a palavra, porque Cristo vive em mim, já não é eu mais que vivo, e eu não falar, você que está ouvindo essa palavra, se você tem se negado a falar de Deus para alguém, mas aquela pessoa não quer ouvir, aquela pessoa que está falando isso, aquela pessoa está falando aquilo, Deus vai cobrar a sua alma. Aí Deus fala, se você falar, a sua alma está livre. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço para que ele morra, porque não o avisando tu do seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão eu requererei. Então você vê bem que até a pessoa que está na igreja é justa, boazinha, se ela estiver se desviando e Deus colocar ali um tropeço para que ela morra, ela vai morrer e tudo que ela fez de bom não vai ser lembrado, e Deus vai cobrar de quem? De quem não falar, de mim. Vamos lá. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então você vê que aqui, né, a gente vê o seguinte: há uma cobrança do próprio Deus para as pessoas que buscam a Deus, que buscam a palavra. Você começa a ler, aparece gente chorando, gente com problema, gente fazendo coisa errada, gente isso, gente aquilo, e Deus fala, olha, vai lá e mostra. Você lembra da palavra, vem na sua cabeça. Não, mas eu não tenho nada a ver com a vida da pessoa. A pessoa pode dizer para mim que você não tem nada a ver com a minha vida, mas Deus fala que você livra a sua alma. Não é isso que está escrito? Agora vamos lá, mas eu não quero falar. não tem nada a ver com a vida da pessoa. A pessoa faz o que ela quiser da vida dela. Eu não quero saber disso. Olha, Deus, eu já falei isso para Deus também. Você acha que eu nunca falei para Deus? Deus já falou para mim, olha, então eu vou te cortar fora. Vou te rejeitar para os meus planos. Agora, eu ser cortado dos planos de Deus, eu não quero, você quer? Vamos lá, agora a gente vai ler aqui Ezequiel 2, versículo 1 a 8. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que ele falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que sejam espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, e nem te assustes, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, que quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, não seja rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então você vê que aqui Deus intima Ezequiel. Ele faz uma intimação. Olha aqui, Ezequiel, fala minhas palavras, mas não seja rebelde, porque eles vão ser duros de palavras. Não é para você temer. O rosto ali, não gostei do que você me falou. Você está me julgando. Não é desse jeito. Então presta atenção. Você que já ouviu alguma palavra e você aí já usou aí
das artimanhas de Satanás para sair fora do seu erro, para permanecer no seu erro, toma cuidado. Agora, por que eles insistem? 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então você veja bem, 1 Coríntios 6,16. Ai de mim se eu não falar. Ai de mim se eu não falar o que está errado. Ai de mim se eu não falar o que Deus quer. Então, vamos se consertar. Vamos olhar aí. Ela está julgando. Não. Se Deus mostra um caminho errado, uma vida errada, uma atitude errada, e eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Então, com certeza, se eu falar através da palavra, é para que você saia dessa situação, para que você não venha ser condenado com o mundo. Não estou julgando ninguém, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu agradeço. Vamos orar. Vou pedir perdão a Deus. Deus, olha, me perdoa, Senhor. Diz para Deus que você não está rejeitando a palavra. Porque aí não vai cair uma condenação para sua vida. Porque se você morrer, você pode ter certeza que eu já falei. Está falado aqui através da palavra de Deus. Deus fala, olha, da sua alma eu não vou cobrar nada. Eu agradeço e entrego tudo na mão de Deus, porque sei que Ele é o Senhor. Amém.